No dia 23 de março de 1991, um pequeno mas pesadamente armado grupo de rebeldes, autodenominados Revolutionary United Front, RUF, cruzou a fronteira da Libéria para a Serra Leoa. O seu objetivo declarado era derrubar o governo de Serra Leoa, que eles acusavam de ser corrupto, elitista e completamente indiferente ao sofrimento do povo comum. Eles entraram pelo vilarejo fronteiriço de Bomaru, uma pacata localidade no distrito de Kailahun, perto da fronteira com a Libéria. A partir daí, lançaram ataques surpresa a aldeias próximas, matando, saqueando e espalhando um terror que se espalharia como fogo em mato seco. Ninguém imaginava naquele momento que aquele ataque inicial daria início a uma das guerras civis mais sangrentas e brutais da história moderna africana. Entre 1991 e 2002, mais de 50 mil pessoas perderam a vida. Milhares foram mutiladas de forma horrenda, propriedades inteiras foram destruídas e mais de 2,5 milhões de pessoas foram deslocadas. Crianças foram transformadas em soldados, mulheres escravizadas e comunidades inteiras dizimadas. A grande pergunta que fica é: quem eram realmente esses rebeldes? O que eles queriam de verdade? Conseguiram alcançar os seus objetivos? E quais foram as consequências devastadoras das suas ações para o país? Aguente firme, porque neste relato vamos dissecar a Guerra Civil de Serra Leoa como nunca antes. Vamos mergulhar nos detalhes chocantes de como este conflito arruinou uma nação inteira, passo a passo, sem deixar nenhum momento de tensão escapar. Para compreender como Serra Leoa chegou a este ponto de ruptura total, é preciso recuar no tempo. Serra Leoa tornou-se colônia britânica em 1808, depois de Freetown ser fundada como um assentamento para escravos africanos libertos da Grã-Bretanha, das Américas e do Caribe. Em 1896, os britânicos declararam o interior como protetorado, criando uma administração dividida: a colônia, Freetown e arredores, e o protetorado, o resto do país. Esta divisão gerou ressentimentos profundos entre as populações. Nas décadas de 1930 e 1940, elites educadas em Freetown, muitos descendentes de escravos libertos, começaram a exigir reformas políticas. Nos anos 1950, o sentimento nacionalista espalhou-se por todo o território. Movimentos pela autodeterminação ganharam força, especialmente com o surgimento de partidos políticos. O líder mais proeminente da independência foi Sir Milton Margai, que fundou o Sierra Leone People's Party, SLPP, em 1951. O SLPP tornou-se uma plataforma para unir diferentes grupos étnicos sob o objetivo comum da autogovernação. Margai construiu alianças com chefes tradicionais e elites educadas, garantindo apoio amplo. Ele negociou com as autoridades coloniais britânicas por maior participação africana no governo. Defendeu a Constituição de 1951, que permitiu a eleição de africanos para o Conselho Legislativo, e reformas posteriores em 1953 criaram o cargo de ministro-chefe, que ele assumiu. Nas eleições de 1957, o SLPP venceu de forma decisiva, fortalecendo o mandato para as negociações de independência. Sob a sua liderança moderada e diplomática, Serra Leoa conquistou o autogoverno interno em 1958 e a independência plena em 27 de abril de 1961. Margai tornou-se o primeiro-ministro e foi mais tarde condecorado pela Rainha Isabel II. A sua maior contribuição foi unir a colônia e o protetorado numa nação só, promovendo inclusão, educação e boa governação. O seu estilo não violento contrastava com abordagens mais radicais em outros países africanos, tornando os britânicos mais dispostos a conceder a independência. No entanto, o seu leadership foi interrompido abruptamente quando ele morreu de repente, em 28 de abril de 1964, apenas 3 anos após a independência. Após a morte de Milton Margai, o seu irmão mais novo, Sir Albert Margai, então ministro das Finanças e membro proeminente do SLPP, assumiu o cargo de primeiro-ministro em 1964, aprovado pelo partido e pelo governador-geral. Diferente do irmão, Albert Margai foi mais controverso. Tentou centralizar o poder, propôs transformar Serra Leoa num estado de partido único e foi acusado de favoritismo étnico, especialmente para o seu grupo étnico Mende.
Estas ações aumentaram as tensões políticas. Entre 1960 e 1967, a oposição cresceu, com Siak Stevens no centro dela. Stevens tinha entrado na política nos anos 1950 pelo SLPP, mas rompeu com a liderança por discordâncias, incluindo a formação da União do Rio Mano e o domínio percebido das elites do Sul. Ele fundou o All People's Congress, APC, em 1960, posicionando-o como principal oposição ao SLPP. Stevens criticava duramente o favoritismo étnico e a governação autoritária de Albert Margai, ganhando popularidade especialmente no norte, entre os Temne e Limba, e entre trabalhadores urbanos. Em março de 1967, o APC venceu por margem estreita as eleições gerais. Stevens foi empossado como primeiro-ministro em 21 de março de 1967, mas horas depois foi derrubado num golpe militar liderado pelo brigadeiro David Lansana, leal aos Margai. Lansana alegou que os resultados eram inválidos porque os chefes regionais ainda não os haviam ratificado. Seguiu-se um período caótico de 13 meses com múltiplos golpes. Lansana foi rapidamente derrubado por oficiais juniores que formaram o National Reformation Council, NRC, liderado pelo tenente-coronel Andrew Jackson Smith. Em 26 de abril de 1968, após um contragolpe de soldados rasos conhecido como o Movimento Revolucionário Anticorrupção, Stevens foi restaurado ao poder. Tendo sofrido um golpe na pele, Stevens passou a desconfiar profundamente das Forças Armadas. Purgiou o exército, criou forças de segurança pessoal como a Internal Security Unit, ISU, e mais tarde a Special Security Division, SSD, que respondiam diretamente a ele. Enfraqueceu o exército regular e construiu uma estrutura repressiva interna. Centralizou o poder, marginalizou a oposição SLPP e favoreceu aliados do norte. O seu desejo de manter o controle levou-o a defender a transformação de Serra Leoa de monarquia para república. Em 19 de abril de 1971, o parlamento aprovou uma emenda constitucional que aboliu a monarquia e declarou o país uma república. Stevens tornou-se o primeiro presidente executivo. Esta mudança foi celebrada como afirmação de soberania, mas abriu caminho para um regime cada vez mais autoritário. Em 1978, através de um referendo considerado fraudulento, Stevens transformou Serra Leoa num estado de partido único sob o APC. A partir daí, a competição política foi abolida, o parlamento tornou-se um carimbo de borracha e a corrupção tornou-se endêmica. A economia colapsou. Infraestrutura em ruínas, recursos naturais, especialmente diamantes, explorados para benefício pessoal, inflação galopante e um abismo crescente entre elites e o povo pobre. No início dos anos 1980, Stevens, já idoso e com problemas de saúde, preparou a sucessão. Em novembro de 1985, após quase 2 décadas no poder, aposentou-se. Escolheu como sucessor o Major-General Joseph Saidou Momó, chefe do exército e membro leal do APC. Num referendo controlado em outubro de 1985, Momó foi eleito como único candidato e empossado em 28 de novembro de 1985. Momó herdou um país destruído pela corrupção, autoritarismo e má gestão econômica. Lançou a campanha Nova Ordem, prometendo combater a corrupção e revitalizar a economia, mas as reformas foram superficiais. A dependência de diamantes continuou, com contrabando massivo. A inflação disparou, serviços públicos colapsaram e programas de ajustamento estrutural do FMI e Banco Mundial agravaram a pobreza com cortes de subsídios e despedimentos. Sob pressão interna e internacional, Momó permitiu o retorno ao multipartidarismo em 1991. Mas era tarde demais. No dia 23 de março de 1991, o RUF, liderado por Foday Sankoh, um ex-cabo do exército serra-leonês e revolucionário radical, invadiu o leste do país a partir da Libéria, com forte apoio de Charles Taylor e do seu National Patriotic Front of Liberia, NPFL. Os rebeldes alegavam lutar contra a corrupção, mas na prática tornaram-se sinônimo de terror. Amputações, violações, recrutamento forçado de crianças-soldado e exploração de minas de diamantes para financiar a guerra. O governo de Momó subestimou a ameaça. O exército, mal pago e desmoralizado, respondeu de forma desorganizada e muitas vezes com atrocidades próprias. Civis formaram milícias de autodefesa, as Civil Defense Forces, CDF.
O leste rico em diamantes aluviais tornou-se o principal alvo dos rebeldes. O termo diamantes de sangue ganhou notoriedade mundial. Em 29 de abril de 1992, frustrados com a falta de pagamento, munições e apoio, um grupo de cerca de 30 soldados liderados pelo capitão Valentine Strasser, de apenas 25 anos, marchou sobre Freetown num golpe praticamente incruento. Momó fugiu para o exílio na Guiné. Strasser e os seus companheiros formaram o National Provisional Ruling Council, NPRC, e prometeram acabar com a corrupção, restaurar a ordem e terminar a guerra. Strasser, jovem, carismático, com botas de combate e óculos escuros, tornou-se o rosto da geração salvadora. Inicialmente, houve otimismo popular, mas a guerra continuou feroz. O RUF, com táticas de terror extremo, incluindo amputações de membros para punir supostos apoiantes do governo, controlava vastas áreas. Para combater os rebeldes, o governo contratou a empresa militar privada sul-africana Executive Outcomes, que recuperou territórios e minas, mas gerou controvérsia internacional. Corrupção persistiu dentro do próprio NPRC. Tensões internas cresceram. Em 16 de janeiro de 1996, Strasser foi derrubado num golpe palaciano pelo seu próprio vice, o brigadeiro Julius Maada Bio. Sem disparos, Strasser foi exilado para a Guiné. Bio cumpriu a promessa e realizou eleições em março de 1996. Ahmad Tejan Kaba, do SLPP, venceu e assumiu a presidência. O seu primeiro mandato foi interrompido em 25 de maio de 1997 por outro golpe liderado pelo Major Johnny Paul Koroma, que formou o Armed Forces Revolutionary Council, AFRC, e aliou-se ao RUF. Kaba foi exilado, mas foi restaurado em 1998 com a ajuda da ECOWAS e da sua força ECOMOG. Kaba concentrou-se na negociação. Após anos de sofrimento, o Acordo de Paz de Lomé foi assinado em 7 de julho de 1999 em Lomé, no Togo. Foday Sankoh recebeu o controle da Comissão de Gestão de Recursos Estratégicos, basicamente diamantes, e a anistia geral foi concedida. O acordo falhou devido à continuação da violência do RUF. Em 2000, o Reino Unido lançou a Operação Palliser, estabilizando Freetown e reestruturando o exército. A missão da ONU, UNAMSIL, expandiu-se. Finalmente, em janeiro de 2002, o presidente Kaba declarou o fim oficial da guerra após programas de desarmamento, desmobilização e reintegração de mais de 70 mil combatentes. A Guerra Civil de Serra Leoa deixou consequências devastadoras. Mais de 50 mil mortos, 2,5 milhões deslocados, uso massivo de crianças-soldado, mutilações horrendas, braços, pernas, orelhas e lábios cortados, violações sistemáticas e trauma psicológico profundo. A economia colapsou, a infraestrutura foi destruída, a educação e saúde regrediram décadas. A confiança nas instituições estatais ficou abalada. Em resposta, Serra Leoa criou a Comissão de Verdade e Reconciliação e o Tribunal Especial para Serra Leoa, que processou responsáveis por crimes de guerra, incluindo Charles Taylor. Kaba, reeleito em 2002, completou o mandato e entregou o poder pacificamente em 2007, um marco importante para a democracia. Hoje, apesar dos esforços de reconstrução, Serra Leoa continua entre os países mais pobres do mundo. As cicatrizes da guerra ainda são visíveis nas comunidades, na economia frágil e na memória coletiva da nação. O que começou como uma promessa de justiça transformou-se num pesadelo que marcou gerações. Chegamos ao fim desta jornada pelo inferno e pela resiliência de Serra Leoa. Se gostou deste relato detalhado e envolvente, deixe o seu like, partilhe com quem precisa conhecer esta história e subscreva o canal para não perder mais conteúdos como este. A história de Serra Leoa é um aviso poderoso sobre como a corrupção, a ganância e o poder descontrolado podem destruir um país inteiro. Até a próxima, e que a paz nunca mais seja quebrada.